Depois de algum tempo sem gravar, estamos atendendo novamente às solicitações do nosso canal, em que nos foi solicitado que nós gravássemos um vídeo falando da evolução biológica humana ou da criação divina, para se saber o que foi que aconteceu na história da humanidade. Foi uma evolução biológica humana ou foi uma criação divina? Veja este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões do que foi que aconteceu na história da humanidade. Se foi uma evolução biológica humana ou se foi uma criação divina. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, eu te peço que se inscreva nesse canal, nos ajude a fazer esse canal a crescer e levarmos uma palavra que edifica, uma palavra de ensinamento, uma palavra que transforma vidas. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, nos fazendo ranquear este vídeo para que ele chegue também a outras pessoas. Também acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Após a vinheta, já fique com a mensagem que tem como título Evolução Biológica Humana ou Criação Divina. Você vai decidir após ver este vídeo. Evolução biológica humana ou criação divina? Após você ver este vídeo, te peço também que deixe os seus comentários, deixe sugestões de vídeo que você queira que seja abordado aqui por esse canal. Vamos lá! Para sabermos se podemos acreditar na evolução biológica humana, precisamos entender um pouquinho do corpo humano, como também sabermos quem foi o mentor, quem foi o criador da teoria da evolução biológica humana. E o mentor desta teoria foi o biologista e naturalista Charles Darwin. Nasceu na Inglaterra e viveu de 1809 a 1882. Durante um período de 5 anos, ele colaborou com pesquisas realizadas nas costas e em ilhas da América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Este foi o naturalista inglês chamado Charles Darwin. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos, com a evolução dos primatas. Este era o pensamento de Darwin. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os antropóides. Atualmente, os cientistas acreditam que esses antropóides e a espécie humana tiveram um ancestral comum, cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. A evidência desse fato é a grande semelhança entre os humanos e os macacos antropóides, como os chimpanzés. Então você está vendo aí como que a ciência, os chamados cientistas, analisam e chegam à conclusão de como ocorreu a evolução biológica humana. Mas nós vamos analisar essa questão do corpo humano para nós entendermos se realmente isto corresponde ou não com a realidade. Veja este vídeo até o final que você irá se surpreender com o corpo humano. Evolução biológica humana ou criação divina? Para sabermos se dá para defender e acreditar realmente na evolução biológica humana, iremos procurar compreender a formação genética do corpo humano. É isto que nós iremos analisar a partir de agora. Veja bem, o corpo humano é pluricelular, ou seja, várias células. Na verdade, trilhões de células compõem o corpo humano. Ele é construído de cerca de 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada, onde cada uma possui uma função específica, a saber, nutrição, proteção, produção de energia e reprodução, etc. Como se vê, desde a sua formação celular, o corpo humano é altamente complexo. Claro que isto também existe nos animais.
como se vê, o corpo humano é verdadeiramente um universo de trilhões e trilhões de células. Quando pesquisamos com enorme profundidade este assunto, que assunto? Evolução biológica humana ou criação divina? Iremos descobrir que os cientistas modernos acreditam que a vida teria se iniciado nas águas, no que eles chamam de sopa primordial. Isso é a ciência que chama, é a ciência ou os cientistas modernos. Posteriormente, a vida teria vindo para a terra seca e daí teria evoluído. Isto é a ciência que diz, é a ciência que fala deste assunto, querendo comprovar as suas teorias. Será que esse pensamento corresponde com a realidade? Vamos analisar a formação corporal biológica do ser humano. Então vem comigo que nós iremos aprofundar essa questão e talvez a gente possa chegar no final da toca do coelho. Quando a gente vai aprofundando essa questão, esses questionamentos sobre a formação genética do corpo humano, nós iremos descobrir muitos mistérios que estão inseridos dentro de um corpo humano. Por exemplo, a quantidade de células no corpo humano, 10 trilhões de células. Isto é realmente impressionante, é um absurdo, 10 trilhões de células. A quantidade de ossos no corpo humano. Uma pessoa adulta tem cerca de 206 ossos distribuídos em todo o corpo, como você vê na imagem. Então veja que esse ser humano que é composto, veja que é o ser humano adulto, de 10 trilhões de células, que é um verdadeiro universo de células, ele é composto de 206 ossos que é distribuído em seu corpo. Isto é verdadeiramente um grande mistério. Este ser humano, que é composto de 10 trilhões de células, ele também é composto de veias e artérias. Veja bem, são 97 mil quilômetros de veias e artérias e vasos capilares. Se colocássemos alinhadas essas veias e artérias, elas dariam 2,5 voltas em torno do planeta Terra. Isto é realmente um absurdo, isto é realmente um grande mistério, isto realmente nos chama a atenção, como você vê na imagem, 97 mil quilômetros de veias e artérias composto dentro de um corpo humano. Veja que mistério. Neste vídeo, eu não estou deixando transparecer de modo explícito aquilo que eu penso e aquilo que eu vejo, porque eu quero que você decida. Você precisa decidir se houve uma evolução biológica humana, como defende a ciência do passado e do presente, ou uma criação divina. Por isso que eu estou abordando os mistérios que compõem o corpo humano. Veja bem, o cérebro humano. O cérebro do homem pesa cerca de 1,4 kg e o da mulher 1,25 kg. E abriga, preste atenção agora, 25 bilhões de neurônios. Então, dentro de um cérebro humano, seja do homem ou da mulher, está abrigado cerca de 25 bilhões de neurônios, como você vê na imagem. Eles ficam fixos na camada superficial chamada córtex, que tem apenas 1,3 a 1,4 milímetro de espessura. Veja que mistério que compõe o cérebro humano. Então, analisando esses mistérios, você vai chegar a uma conclusão: se houve uma evolução biológica humana ou se houve a criação divina. O coração humano, vamos analisar um pouquinho o coração humano. O coração humano bate 100 mil vezes por dia. Veja bem, 100 mil vezes por dia. Ao longo de um dia, o seu coração bate em média 100 mil vezes. Em um ano, o coração bate 35 milhões de vezes, o que soma a média de 3 bilhões de batimentos
ao longo de uma vida. Veja que ao longo de um ano ele bate 35 milhões de vezes e, na média, durante uma vida, 3 bilhões de batimentos ao longo da vida. Segundo o Arkansas Heart Hospital, o coração é capaz de bombear 5 litros de sangue por todo o corpo a cada 20 segundos. Isto é uma verdadeira máquina inexplicável. Logo, o coração faz o sangue presente no organismo circular pelo corpo cerca de 3 vezes por minuto. Então, cerca de 3 vezes por minuto, o coração faz o sangue circular por todas as veias e artérias que compõem o corpo humano. Isto é verdadeiramente um mistério. Vejamos então o nosso ouvido, o ouvido humano. O ouvido humano, quem ouve é o cérebro. Você sabia disso? Quem ouve não é o ouvido, quem ouve é o cérebro. Você sabia que é o cérebro quem ouve os sons? Essa é uma curiosidade sobre o funcionamento da audição humana que muita gente ainda não sabe. Na prática, isso significa que o ouvido apenas capta os sons e depois os envia para o cérebro que, por sua vez, é responsável por interpretar e entender o que cada som significa. Então, o som entra pelo ouvido, mas quem vai decifrar o que cada som significa é o cérebro. Isto é verdadeiramente um mistério. Mas vamos aprofundar essa questão do ouvido humano. O ouvido nunca para de trabalhar. Ele trabalha o tempo todo. Nossos ouvidos nunca têm folga. Isso significa que mesmo enquanto você dorme, os ouvidos continuam captando os sons do ambiente. Porém, o cérebro bloqueia os sons para que você possa dormir tranquilamente. A estrutura dos ouvidos é surpreendente e cheia de curiosidades. Para começar, é nos ouvidos que estão os menores ossos do corpo humano: bigorna, martelo e estribo. Juntos, os 3 ossículos ajudam a transmitir as vibrações sonoras ao cérebro. Veja que mistério! Enquanto você dorme, o ouvido vai captar os sons do ambiente, porém o cérebro bloqueia esse som para que você possa dormir. Isso é verdadeiramente um mistério. E aí você pode pensar, será que isso foi uma evolução biológica humana? Ou é uma criação divina? Você é que vai decidir. Claro que num vídeo como esse, não tem como nós abordarmos todos os pormenores que compõem o corpo humano, que compõem o ser humano, que forma o ser humano. Até porque eu não sou biólogo, não sou biologista e não tenho toda esta profundidade. Mas o pouco que foi te passado aqui, já dá para você decidir o que ocorreu. Se foi uma evolução biológica humana ou uma criação divina. E aí, depois de ouvir toda essa explicação e toda essa complexidade do corpo humano, dá para acreditar que o ser humano é produto da evolução biológica, como defendeu Charles Darwin? Ou é uma criação divina? Você decide. Contudo, devo dizer, não existe reação sem ação, não existe efeito sem causa, como também não existe criatura sem Criador. Que Deus te abençoe, que Deus possa fortalecer o teu coração e abençoar a tua família em nome do Senhor Jesus.